uma psicóloga ou um psicólogo, eu vou falar no feminino porque sou uma senhora, mas basicamente um psicólogo é um especialista em comportamento humano, que pega no conhecimento que temos sobre comportamento humano e tenta implementar um conjunto de técnicas e estratégias de avaliação e intervenção naquelas que são as necessidades cognitivas, emocionais, sociais das pessoas no geral, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e por isso é globalmente um profissional que procura ajudar, colaborar no dia-a-dia das pessoas na identificação e resolução de problemas de vida. E por isso, basicamente, o nosso objetivo é, em primeiro lugar, promover a qualidade de vida das pessoas nas suas diferentes áreas de vida, mais pessoal, mais profissional, académica, prevenir que por vezes possam surgir situações que desviem a pessoa dos seus objetivos, dos seus interesses e a coloquem numa situação de mal-estar maior. E quando efetivamente não é possível prevenir estas dificuldades maiores e surgem, por exemplo, sintomas mais graves associados à disfunção, como a depressão, a ansiedade, problemas de controle de impulsos, o psicólogo tenta aqui desenvolver um conjunto de intervenções, aquilo que nós chamamos de terapias, intervenção psicológica, com vistas a remediar, a tratar essas dificuldades mais graves. Basicamente, um psicólogo trabalha onde quer que haja pessoas, ou seja, todo tipo de contextos, desde os mais tradicionais e que eventualmente ouvimos falar com mais frequência, hospitais, centros de saúde, escolas, na área do desporto, quer com as camadas mais jovens, quer no desporto já federado e profissional, na área mais da justiça, forense, apoio aos tribunais. Mas também em áreas fundamentais, como por exemplo a área das organizações, as áreas comunitárias, e por isso nós temos os psicólogos espalhados por todo tipo de instituições, contextos, onde de facto a dada altura o trabalho com essas crianças, adolescentes, adultos, idosos, é de facto fundamental, mais uma vez no apoio ao levantamento de necessidades e na resposta a dificuldades que possam a dada altura surgir. E por isso temos de facto um leque muito, muito alargado, não só de locais, mas também das próprias modalidades de intervenção. Por exemplo, podemos fazer desde a consulta psicológica individual, que é, digamos, o formato tradicional do exercício da psicologia, mas também podemos fazer o trabalho mais em equipa, orientados para grandes grupos, trabalho ao nível, por exemplo, de recrutamento profissional nas empresas, e por isso as modalidades variam bastante em função daquilo que são as necessidades desse contexto. É também muito comum o mesmo psicólogo acumular várias funções. No meu caso concreto, por exemplo, eu sou professora universitária e para além da carreira académica na universidade, docência, investigação, formação e supervisão clínica daqueles que são os nossos psicólogos formados e recém-formados, eu faço também consulta psicológica num consultório privado e por isso o mais comum é de facto termos os psicólogos no terreno a assumir várias modalidades de exercício profissional e por isso é uma profissão particularmente rica, diversificada, eu diria desafiante do ponto de vista da exigência, porque podemos não fazer sempre a mesma coisa, podemos de facto diversificar imenso a nossa área de intervenção. Bom, tratando-se de uma profissão muito diversificada, onde o exercício profissional pode ser realizado em contextos muito distintos, nós podemos ter, por exemplo, um horário de trabalho fixo, das 8 às 4, 5 da tarde, trabalhando, por exemplo, na função pública, num hospital, num centro de saúde, numa câmara municipal, numa empresa, ou seja, naquilo que são as estruturas mais, eu diria, tradicionais de exercício profissional.
mas também podemos ter um horário extremamente flexível e que varia de quando a quando, como por exemplo quem trabalha no ensino superior, que todos os semestres vê o seu horário revisto, reorganizado e por isso dá por si, de vez em quando, a ter que ajustar o horário. A média tende a ser as 35, 40 horas no máximo semanais, mas de facto normalmente não implica necessariamente um horário fixo. Podemos depois complementar com outras atividades, ir até para além daquilo que seriam as horas esperadas. Cada um gere depois o seu próprio horário em função da exigência do local de trabalho. Assim, daquela que é a minha formação de base, daquela que é, enfim, a minha percepção de quais são as competências técnicas mais importantes e fundamentais no exercício da psicologia, em primeiro lugar remete para uma dimensão básica de empatia e capacidade de estabelecer uma boa relação com o outro, ou seja, dificilmente poderemos ser um bom psicólogo se não tivermos essas competências relacionais à partida, a capacidade de tomar a perspectiva do outro, de compreender o outro e acompanhar o outro na sua experiência sem julgar. Ou seja, estamos a falar de uma profissão de ajuda ao próximo e por isso esta orientação para o outro tem que ser necessariamente algo que temos que trazer e desenvolver ao longo da nossa formação como psicólogos e obviamente espera-se que a experiência profissional também melhore essas competências. Por outro lado, e isto é transversal a qualquer área, não é só na área da psicologia, o domínio de forma muito continuada, atualizada ao longo da vida profissional, do conhecimento, das teorias, das técnicas, daquilo que a produção científica de conhecimento na ciência psicológica, de facto, todos os dias nos permite aceder e por isso temos que ser, de facto, capazes de orientar a nossa prática do exercício da psicologia por conhecimento científico consolidado e evitar aquilo que costumo dizer, a intuição. Por último, eu julgo que temos que ter um conhecimento muito aprofundado e muito consciente daquilo que são os limites e daquilo que são as imposições, as diretrizes éticas e deontológicas do exercício profissional. Felizmente nós já temos há alguns anos esta parte bem consolidada, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que nos permite hoje ter bem definidas e estabelecidas aquelas que são as normas e as diretrizes de conduta que salvaguardem um exercício ético e deontológico da profissão, mas a verdade é que depende sempre da consciência, depende sempre do sentido de responsabilidade e da capacidade que temos de reconhecer os nossos limites. Eu julgo que esta humildade no exercício profissional é muito importante, percebermos que de vez em quando falhamos, de vez em quando não conseguimos, precisamos de nos preparar melhor e por isso valores básicos do exercício profissional como o sentido de responsabilidade, a competência e a consciência dos limites da nossa competência, a integridade profissional, percebermos que quando estamos a trabalhar não nos representamos só a nós próprios, representamos toda uma classe e por isso eu a dada altura de facto adoto um padrão de exercício profissional menos ajustado às diretrizes éticas e deontológicas profissionais. Eu não estou a pôr em causa apenas o meu trabalho, eu estou a pôr em causa uma classe por completo. Finalmente, eu julgo que é absolutamente essencial, a dada altura, nós temos consciência de que precisamos de uma atualização constante das nossas competências e por isso não deixar nunca de procurar aprender mais, fazer mais, a formação, a supervisão, para quem exerce funções na área clínica, como eu, por exemplo, é muito importante. E por isso as questões éticas e deontológicas seriam o terceiro ponto que eu apontaria. Bom, eu julgo que há meia dúzia de características e eu diria, dimensões do caráter que são essenciais no exercício de qualquer profissão, nesta em particular, por ser uma profissão de ajuda e que se espera que trabalhe muito a relação para apoiar e exercer essas funções. Em primeiro lugar, o respeito.
O respeito pelo outro, o respeito por nós próprios, o sabermos definir os limites das relações que estabelecemos pelos outros. Em segundo lugar, aquilo que dizia há bocado, a capacidade de estar com o outro, acompanhar o outro na sua experiência, sem julgar. Eu julgo que este é outro aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante é o chamado profissionalismo de uma forma mais global, ou seja, alguém que respeita os valores do exercício profissional, que reconhece a necessidade de formação e inovação ao longo do tempo e atualização. E por isso esta dimensão da consciência dos limites da competência eu gostaria de salvaguardar novamente. Depois acho que há uma característica de caráter muito importante, que é a honestidade. A forma genuína como nós nos apresentamos perante os outros. Ninguém vai confiar em nós se a dada altura se apercebe que estamos a assumir um papel ou a encenar determinado tipo de postura. Eu julgo que a componente da genuinidade é de facto absolutamente essencial. O altruísmo. Eu acho que ninguém vem para a psicologia, nem deveria vir, confesso, se não houver um sentido de missão associado à ajuda ao próximo. Ou seja, esta dimensão da solidariedade, esta dimensão do querer de facto, genuinamente, ajudar pessoas a viverem um bocadinho melhor. E finalmente a integridade pessoal e profissional, ou seja, mais uma vez termos consciência de que não estamos sozinhos e quando de facto exercemos funções em qualquer área, estamos a pôr-nos em causa por um lado, mas também estamos a pôr em causa toda a profissão se de facto a dada altura não adotarmos uma posição responsável no exercício profissional. Bom, o meu percurso é um percurso muito limpinho, não me posso queixar. Tive a sorte de há 20 anos atrás encontrar a psicologia em Portugal ainda numa fase inicial, onde saíam os primeiros licenciados, nomeadamente na universidade onde eu fiz o meu curso, que foi a Universidade do Minho, e de facto desde do percurso de entrada até ao acesso ao emprego, toda esta dimensão acabou por ser bastante sortuda, com várias oportunidades, ou seja, nessa altura ainda o mercado não estava tão saturado como temos hoje, mas também tínhamos a responsabilidade de dar as primeiras provas, de fazer as primeiras provas de que de facto a psicologia fazia sentido. Pessoalmente, eu completei o ensino secundário numa escola secundária em Guimarães, a Escola Secundária das Taipas, onde fui muito feliz, gostei imenso, adoro e adorei o meu percurso no ensino secundário. Na altura nós fazíamos provas específicas de acesso à universidade, um bocadinho semelhante aos exames, as contas eram feitas de outra forma. Em Portugal já tínhamos o curso quer nas universidades públicas, quer nas privadas. Na altura, felizmente, consegui aquilo que era a nota necessária para poder entrar na minha primeira opção e desde cedo eu percebi que queria seguir Psicologia, desde o meu 11º ano, e por isso entrei em Psicologia. Como eu vivia em Guimarães, optei por aquela que era a universidade mais próxima, neste caso a Universidade de Minho. O meu percurso na Universidade de Minho, a licenciatura na altura era de 5 anos, e fazíamos no 4º ano uma opção por uma espécie de pré-especialização em áreas, e aí tínhamos as áreas da Psicologia Clínica e da Saúde, as áreas da Psicologia Escolar e da Educação, a Psicologia do Desporto, que era claramente emergente, na altura uma novidade, tínhamos a Psicologia da Justiça e a Psicologia do Trabalho e das Organizações. Ora, nessa altura, porque estava muito ainda dispersa, eu sabia que queria seguir Psicologia Clínica e da Saúde, mas também gostava muito das áreas emergentes, Justiça, Desporto. E então eu fiz uma coisa que na altura era possível e que se calhar hoje não seria, que é, eu de facto inscrevi-me na pré-especialização em Psicologia Clínica da Saúde, mas assistia também às aulas da pré-especialização em Psicologia do Desporto. Agora que me lembro disto, já não me lembrava disto há muito tempo. De facto era uma área que me interessava imenso e achava a área do desporto muito
à vontade, muito informal, aquele ambiente de facto era diferente do contexto mais clássico e convencional da psicologia clínica e da saúde. Entretanto, terminei a licenciatura e inscrevi-me logo no mestrado. Ao longo da licenciatura fui percebendo que de facto a minha intenção, o meu grande objetivo era seguir a carreira académica. Eu queria de facto poder dar aulas na universidade, fazer investigação, e desde muito cedo me orientei não só para a área clínica, mas também para aquela que são, ou aquela que hoje é a minha área mais específica, para a área das ciências mais orientadas por um modelo mais cognitivo ou comportamental, e por isso desde cedo o meu alinhamento foi fazer um mestrado alinhado com esse objetivo, e depois mais tarde fiz também o doutoramento, sempre na Universidade do Minho. Entretanto, em 2001 acedi à oportunidade de facto de ingressar e exercer funções como docente e investigadora numa universidade privada, onde permaneço até hoje, é o ISMAI, o Instituto Universitário da Maia, e foi onde eu desenvolvi a minha carreira académica. Não obstante e paralelamente, mantive sempre a minha atividade clínica em consultório privado, inicialmente mais orientada para o atendimento de crianças e adolescentes, e nos últimos 10 anos também com adultos. Este foi globalmente o meu percurso, um percurso diferente daquele que hoje vocês teriam de fazer em termos de acesso à profissão. Na altura nós não tínhamos ordem dos psicólogos, nós não tínhamos critérios de acesso à profissão estabelecidos por uma entidade externa reguladora, e por isso nós acabávamos o curso e íamos para o terreno. Basicamente era cada um por si e cá vai disto, não é? Muito apoiado naquilo que era um sentido ético e deontológico individual, sentido de responsabilidade, muito motivados para a procura de formação contínua, mas um processo muito gerido de forma autónoma. Entretanto, surge a Ordem dos Psicólogos e estabelece regras, de facto, de acesso e de continuidade na profissão, o que é importante, porque permite-nos aqui garantir critérios de qualidade ao longo do tempo. A Ordem dos Psicólogos exige neste momento, e o exercício da profissão exige neste momento, que depois de terminarem a vossa formação académica em Psicologia, que exige licenciatura, 3 anos, e mestrado, de 2 anos, façam ainda aquilo que é designado o estágio profissional, o ano júnior dos psicólogos, para no final fazerem um exame de acesso à Ordem dos Psicólogos. Só a partir do momento em que são aprovados e de alguma forma conseguem o acesso como membros efetivos da Ordem, é que vocês são considerados psicólogos e podem então exercer de forma autónoma a psicologia. Apesar de exigir mais um ano e apesar de haver aqui um investimento maior da parte de quem faz o curso e quer aceder à profissão, a verdade é que a atual forma de exercício profissional é muito mais protegida, regulada, e vocês têm a oportunidade de aprender muito mais durante um período de tempo em que estão mais apoiados do que, por exemplo, eu tive. Eu acabei os meus 5 anos e fui para o terreno. Se não procurasse supervisão, eu não teria qualquer estrutura de apoio para a supervisão. E neste momento, de facto, a Ordem dos Psicólogos garante esse apoio, garante essa supervisão, esse acompanhamento, nomeadamente com outras iniciativas muito importantes, por exemplo, uma bolsa de emprego que permite que, a dada altura, vocês possam contar também com a Ordem para o acesso ao emprego após terminarem a vossa formação e acederem à profissão. Bom, a média do salário mensal de um psicólogo depende muito do contexto e do tipo de funções que esse psicólogo exerce. Por exemplo, um psicólogo que acumula um emprego fixo numa instituição e que acumula isso depois com consultas num consultório privado, ok? Recebe não só o valor típico dessa instituição, que deverá rondar entre os 1.000-1.500 euros limpos, ok, mensais. Se acumular depois com outras atividades complementares, pode ir até aos 2.000, 2.500 euros, depende depois dos extras que acumula.
Mas, por exemplo, no início de carreira, o mais comum é o salário limpo rondar à volta dos 800, 900 euros para aquilo que são, enfim, principiantes da carreira nos diferentes patamares de evolução. Mas também temos, por exemplo, psicólogos que não têm um contrato de trabalho, trabalham no regime de prestação de serviços, ok? E aí há todo um conjunto de exigências fiscais e de descontos para a segurança social que fazem com que, mesmo conseguindo o mesmo valor salarial final que qualquer pessoa que esteja, por exemplo, a trabalhar com um contrato de trabalho, acaba por perder, entre aspas, descontar um bocadinho mais do valor bruto para a segurança social. No entanto, a ideia que eu tenho para um psicólogo que já está numa fase mais consolidada da sua profissão, ao fim de quase 5, 6 anos de exercício e experiência profissional, é que o salário rondará os 1.000, 1.500 euros. É a ideia que eu tenho, média. O que eu mais gosto no meu exercício profissional, eu sou professora universitária, dou aulas no ensino superior de psicologia, tenho a felicidade de dar as aulas sobre conteúdos que são os conteúdos de facto que eu prefiro, e de facto essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha profissão, é dar aulas, é o contacto com os alunos, é a interação em contexto de sala de aula. Gosto muito da supervisão clínica de casos, acompanhar os jovens psicólogos clínicos que estão a acompanhar casos práticos no terreno, de trabalhar individualmente com cada um no desenvolvimento dessas competências. Mas acima de tudo o que eu mais gosto é do contacto com pessoas. O que eu mais gosto é de fazer consulta psicológica. O que eu mais gosto, de facto, na minha profissão é de estar com as pessoas, ouvi-las, e cá está. É óbvio que por vezes é um bocadinho avassalador ouvirmos as dificuldades pelas quais as pessoas passam no seu dia-a-dia, mas é absolutamente gratificante a dada altura ter o privilégio, primeiro, delas confiarem em mim para me contarem as suas histórias, confiarem em mim para as ajudar, ou pelo menos tentar ajudar. E é absolutamente um privilégio extremo ter a oportunidade todos os dias de acompanhar pessoas na sua experiência de vida com essa confiança. Essa é claramente a componente do meu exercício profissional que mais me preenche e que desde sempre foi o meu alinhamento em termos de objetivos profissionais. O que é que eu menos gosto? O que eu menos gosto é da sobrecarga e da dispersão de funções que às vezes dou por mim a assumir. Dar as aulas, fazer consulta, ter que fazer investigação, supervisão clínica, ainda ter que gerir questões administrativas, porque de vez em quando também assumimos cargos administrativos, por exemplo, na universidade. Dou por mim muitas vezes a não conseguir gerir a sobrecarga e a pôr em segundo plano aquilo que é um aspecto que eu julgo que ninguém deve abdicar na sua experiência de vida, que é a sua vida pessoal, familiar, os amigos, enfim, o nosso autocuidado, os nossos hobbies, praticar exercício físico, ter cuidado com a nossa saúde, e dou por mim muitas vezes a pôr isso em segundo plano. E claramente, não é? Até por questões de ordem psicológica, a dada altura o desequilíbrio faz com que atravessemos momentos em que andamos mais estressados e com menor qualidade de vida. E se calhar isso é o que eu, de facto, a dada altura, menos aprecio de vez em quando nas diferentes fases do meu exercício profissional ao longo do ano, que é, há momentos de tamanha sobrecarga em que eu penso, ok, eu tenho que parar e tenho que tomar algumas decisões e definir prioridades. Isso ajuda, mas até lá já desgastei bastante, já fiquei muito cansada e depois fico irritada comigo própria por não ter conseguido prevenir. Enfim, os psicólogos também são pessoas.